Espaço rural e espaço urbano. Significados de sua diferenciação. Apresentação. O espaço rural se difere do espaço urbano por vários aspectos, porém, quando se pretende entender tal diferenciação, é preciso considerar critérios dos quais os funcionais e morfológicos são os mais evidentes. Isto porque as funções são expressas na paisagem peculiares a cada espaço. Introdução. Para você, que funções e formas são diferenciadoras de uma zona rural e de uma cidade? Definições básicas. Os espaços rurais apresentam feições paisagísticas e de relações sociais relativamente mais esparsas que os ambientes urbanos, guardando costumes diferenciados dos encontrados nas cidades. Apesar das grandes transformações trazidas pela industrialização, ainda podemos destacar a atividade agrícola como um dos principais elementos distintivos do meio rural. O espaço urbano é a área ocupada pelas cidades, englobando as superfícies necessárias ao funcionamento das aglomerações. Compreende áreas construídas, malha de ruas e redes técnicas, implantações industriais e de transporte, jardins e mesmo parques ou áreas naturais que estão ao alcance imediato dos habitantes. Do ponto de vista legal, a definição de cidade no Brasil é regida pelo Decreto-Lei nº 311 de 1938. Para o IBGE, a cidade é constituída da área urbana do município, o local onde está sediada a prefeitura do município, cujo perímetro urbano deve ser estabelecido por lei municipal, IBGE 2000, independentemente do número de habitantes. Tudo o que está fora disso é rural. A identificação de espaço urbano, apoiado apenas em critérios políticos, econômicos e legais, leva a visão do rural como espaço atrasado e ultrapassado, ideia que vem sendo rechaçada por estudos mais recentes. Rural e urbano na atualidade. As mudanças ocorridas recentemente no espaço, tanto no que diz respeito aos arranjos dos objetos, à organização social, bem como às ações dela decorrentes, tornam cada vez mais imprecisa a delimitação de espaço rural e urbano. A industrialização no Brasil, com mais ênfase a partir da segunda metade do século XX, transformou não apenas os espaços urbanos, como também os rurais. Sob a égide do sistema capitalista, com sua dinâmica guiada pela busca crescente de lucros, reconfigura-se o espaço geográfico no sentido de atender aos propósitos da acumulação, como diz Harvey, 2002. Não se pode definir hoje o rural apenas como lugar de atividades agropecuárias, visto que analisar o espaço é muito mais complexo do que fazer um simples contraste a partir de uma atividade econômica ou da fisionomia da sua paisagem. Há muitas outras atividades que hoje se realizam em meio rural, mas não são ligadas à produção agrícola em si. Que atividades você acha que acontecem hoje no campo, mas não são estritamente agrícolas? Persistências. Domínio de atividades agrícolas e pecuárias, função da manutenção da paisagem agrícola, relativa à dependência dos ritmos do meio físico e dos ciclos biológicos, condições pedológicas, climáticas, etc. Menor densidade do que no espaço urbano. O preço do solo rural é medido em hectare, 10.000 metros quadrados, sendo relativamente menor que o urbano, que é medido por metro quadrado. Pouca diversidade do ponto de vista profissional e social. A maior parte da população que vive nestes espaços tem ligação com atividades e práticas restritas e conhecidas amplamente pela sociedade local. Dollfuss, 1991. Atualmente, sobretudo nos países industrializados e nas áreas mais dinâmicas dos países em desenvolvimento, são agregadas aos espaços rurais outras funções além das ligadas à produção agrícola. Assim, o campo abriga também atividades para repouso, lazer, preservação de modos de vida e costumes, tornando-se multifuncional. Tratar do espaço rural vai além de simplesmente tomar o espaço agrícola como objeto. A interação sociedade-natureza ultrapassa os limites da morfologia e abrange a dimensão cultural que perpassa a unidade cidade-campo. Rua, 2005. Na cidade, os elementos fixos, paisagem construída, por serem mais adensados, também moldam os fluxos, relações densamente, enquanto no rural, os fluxos são relativamente pouco variados e menos expressivos do que nas áreas urbanas. O rural mudou, mas a nostalgia nos faz pensar em como seria esse horizonte perdido.
No capitalismo, espaço rural é constituído com fortes disparidades, mas a permanência e ou recriação de um rural de sonhos, fossilizado, funciona como uma rugosidade capaz de revalorizar o meio rural, visto que esse se tornou multifuncional. Tais rugosidades constituem-se como indícios de que a ruralidade, ao invés de se dissolver numa urbanidade onipresente, é sempre recriada. Fechamento. É preciso compreender as ruralidades dinâmicas dos nossos dias, porque utilizar apenas as classificações sustentadas em atividades econômicas ou morfológicas para delimitar as diferenciações entre os espaços urbano e rural tornou-se insatisfatório. Com a expansão do modo de viver urbano, baseado no modo de produção capitalista vigente, alcançando o campo através do processo de modernização, as fronteiras entre os espaços rurais e urbanos tornaram-se cada vez mais imprecisas. Tarefa. Será que está superada a dicotomia urbano-rural? Como entender os espaços urbano e rural diante da globalização? Que tipos de conflitos acontecem nos espaços urbanos e nos espaços rurais? Dolphus Oliver, O Espaço Geográfico, São Paulo, de Fel, 1991. Harvey David, Condição Pós-Moderna, São Paulo, Loyola, 11ª edição, 2002. IBGE, Metodologia do Censo Demográfico 2000, disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatística/populacão/censo 2000/metodologia/default.shtm C = 3. João. A ressignificação do rural e as relações cidade-campo, uma contribuição geográfica. Revista da Ampeg, Fortaleza, número 2, ano 2, páginas 45-65, Fortaleza, 2005.